Louvado seja Deus, que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva agora, ative o sino em todas as vezes que você receber um vídeo, curta o vídeo e compartilhe nos seus grupos, para que a palavra de Deus ela possa estar falando aos corações daqueles que precisam. Hoje eu estarei trazendo um estudo da palavra de Deus e eu gostaria de falar sobre um tema. Louvado seja Deus, que diz o seguinte: conhecendo os que prega e não vive os que pregam. Jesus Cristo, ele ensinou para os seus discípulos. Jesus Cristo, ele viu isso de perto, na vida dos fariseus, dos religiosos. Só que Jesus Cristo, ele não perdia tempo com essas pessoas. E muitas das vezes nós perdemos muito tempo com pessoas que estão desligadas de Deus por não querer ouvirem a Deus, ou não acreditarem em Deus, ou na sua existência, ou não acreditarem na sua palavra. Então o conselho que eu dou para você, meu amigo, você, minha amiga, é que você não perca tempo com pessoas que em sua mente já tem essas definições. A gente precisa pregar a palavra para quem quer ouvir, para quem quer mudança de vida, para quem quer ser transformado e viver uma vida santa na presença do Senhor. Mas aqueles que não querem, fiquem à vontade. Porque eu nunca vi na história da Bíblia Deus adulando ninguém para lhe seguir. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, Jesus Cristo não adulava ninguém para seguir. Ele se colocava e dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser vir ao Pai, precisa vir a Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, para chegar a Deus, a ponte de ligação é Cristo Jesus. Então nós precisamos seguir as orientações, os ensinos que Jesus Cristo ele nos deixou. E nesta noite eu quero trazer esta palavra com esse tema, porque nós percebemos muito essas coisas acontecendo, mas as ovelhas de Cristo precisam ser alertadas. Foi o que Cristo fez. Cristo estava alertando os seus discípulos. E aqui na palavra, você pode me acompanhar com sua Bíblia na mão, caneta e caderno, se for possível, para você analisar com carinho e amor, com mais tempo, e descobrir outras verdades mais profundas daquilo que Jesus quer nos ensinar. É no Evangelho de Mateus, capítulo número 23. Olha o que diz: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Jesus se dirigiu à multidão que estava em sua volta e também aos seus discípulos. Você sabe que a multidão só aperta. A multidão não tem fé para tocar em Cristo e tirar dele virtude. A multidão às vezes está ali como um empecilho, mas os verdadeiros discípulos têm que vencer toda a multidão para estar ao lado de Cristo Jesus e ouvir o que ele tem para ensinar. Nós precisamos ter tempo para ouvir o que o nosso Cristo tem para nos ensinar. No versículo de número 2, diz o seguinte, eu aqui pontuei alguns pontos importantes para a gente analisar de acordo com a palavra que Cristo ensinou. Primeiro ponto, os que pregam e não vivem gostam dos primeiros lugares. Olha, preste atenção no que Jesus está ensinando. Os que pregam, os que ensinam a palavra, eles gostam
de estar em primeiros assentos, em primeiros lugares, na posição de destaque. Muitas das vezes ele não quer que Cristo venha se destacar por meio dele. Pelo contrário, ele procura posições de destaque. Isso está no versículo de número 2. Jesus estava ali revelando isso para os seus discípulos e também para a multidão. Ele diz assim: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Duas turmas da pesada. Perseguiu Jesus até o último dia, quando Jesus teve vida. E continua perseguindo, porque vive perseguindo os filhos de Deus na terra. Essas duas galeras, eles não estavam nem aí para o ensinamento de Jesus Cristo. E eles brigavam pelas cadeiras de Moisés, posição. Eles não estavam interessados em agradar a Deus, em servir a Cristo como servos de Deus. Eles estavam interessados nos primeiros lugares, nos primeiros assentos, para ser visto pelos homens, para ser visto pelas multidões. E aqui Jesus já apontou aqui para essas duas classes que ensina a palavra, mas não vive o que ensina. No versículo de número 3, Jesus diz o seguinte: fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Jesus dirigindo aos discípulos. Porém, não os imitais nas suas obras, porque as suas obras não glorificavam a Deus, porque dizem e não fazem. Então eles falavam muito da lei, mas eles não obedeciam à lei, mas eles faziam com que outras pessoas obedecessem quando eles mesmos não obedeciam. E hoje está bem assim, está cheio. Está cheio de pessoas querendo assentar-se na cadeira de Moisés como os escribas e fariseus para ser visto pelas pessoas, pelos homens. Mas o Senhor, o nosso Deus, conhece todas as coisas. E se naquela época existia isso, hoje é ainda pior, porque a tendência é a proliferação da maldade e do pecado cada vez vai ficando maior. Não é verdade? Então hoje a gente vê isso com muito mais do que já existia antes. O segundo ponto: os que pregam e não vivem, eles gostam de colocar fardos pesados para os outros carregarem, mas eles mesmos não fazem. Eu vou dar um exemplo aqui clássico. Eles dizem que as pessoas devem dizimar e ofertar, quando eles mesmos não fazem isso. Eles dizem que as pessoas não devem adulterar e nem roubar, quando eles mesmos fazem isso. E Jesus, ele aponta para essas pessoas, no versículo de número 4, quando Jesus diz que eles estão prontos para colocar fardos pesados sobre os outros, quando eles mesmos, conforme está escrito aqui, não conseguem carregar. Eles põem fardo pesado sobre os ombros dos outros, e entretanto eles mesmos nem com o dedo querem mover. Você já viu pessoas assim? Você conhece pessoas assim, praticando um evangelho da lei? Pois é, Jesus estava aqui ensinando para os discípulos e hoje ele está ensinando para mim e para você. Então por isso que Jesus, no evangelho, aqui no capítulo 11, verso 28, Jesus faz um convite para as pessoas: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, olha só, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Por que Jesus estava dizendo essas palavras? Porque Jesus conhecia bem os fardos que aquele povo estava carregando, que era colocado sobre os seus ombros, tanto pelos fariseus como os escribas. E as pessoas viviam com um fardo
com a religião pesada sobre os seus ombros, e até hoje tem pessoas que vivem carregando uma religião pesada sobre os seus ombros, e aqueles que colocam esse peso sobre você, meu amado, minha amada, eles mesmos não carregam, eles vivem na luxúria. Aprenda, seja sábio em nome de Jesus Cristo. Terceiro ponto, tudo que eles fazem é para ser visto pelos homens. Olha, tudo que nós fazermos, no final tem que ser a glória de Deus, pois nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para ser verdadeiros adoradores e adorar o Pai e Espírito em verdade. Então tudo que um servo de Deus faz, no final é que o nome do Senhor seja glorificado. E nós, de alguma forma, somos honrados, porque quando o nome de Deus é glorificado, automaticamente o que nós fazemos, isso reflete na sociedade, no meio que nós estamos, isso se reflete, as pessoas percebem, veem e glorificam a Deus pela nossa vida. E nós precisamos lutar, buscar a presença de Deus para que isso aconteça, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja honrado, seja glorificado. Então isso está no versículo de número 5, que diz o seguinte: praticam, porém, todas as suas obras. Jesus orientando aquele povo, com o fim de serem vistos dos homens. Tudo que eles fazem é para ser visto pelos homens e não com o propósito de louvar a Deus, com o propósito do nome de Deus ser glorificado. Então, na verdade, essas pessoas se assentam na cadeira de Moisés e eles se declaram ser deuses intocáveis, sabe? Pessoas intocáveis. Mas o nosso Cristo, quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe uma distorção por parte dessas pessoas. Abra a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2, verso 5. Veja o que está escrito: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então tudo que Jesus fez foi com o propósito do nome do seu Pai ser glorificado, honrado. Jesus, ele não quis ser igual, mas ele esvaziou-se, tornou-se em forma de homem e se colocou em uma posição de servo. E hoje nós temos muitos doutores sentados em suas cadeiras, buscando os primeiros assentos. E ai daquele que tente tirar a cadeira dele. Faça isso e você verá o fermento dos fariseus e dos escribas se levantarem e levarem você até a cruz. Faça isso e você verá o que eu estou dizendo acontecer. Então, o quarto ponto, eles gostam de primeiras cadeiras e também dos banquetes. Se não for concedido a eles os primeiros lugares, se eles não receber os primeiros convites para se assentar nas primeiras cadeiras, eles não vão. Isso é um sinal do espírito dos fariseísmo e dos escribas na vida das pessoas, seguindo até esta geração.
ou têm a cadeira principal ou não participam. Mas Cristo, ele nos chamou para servir, para ser servo. E ele diz em sua palavra: quem quiser ser o maior, seja servo de todos. Dando um exemplo no reino de Cristo. Mas hoje existe o reino de Cristo e o reino dos homens que atua no arraial em nome do próprio Cristo, mas não obedece nada do que Cristo ensina por meio da sua palavra. E quem tem que identificar isso é eu e você, meu amado ouvinte da palavra. Lendo as Escrituras, conforme diz no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, que nós devemos examinar as Escrituras. Quando nós nos preocupamos de examinar as Escrituras, então nós vamos entendendo os planos de Deus para a nossa salvação. E que às vezes esse plano de Deus é interrompido na minha e na tua vida por conta dos homens. Mas você deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Procure fazer parte do reino de Cristo e não do reino dos homens. Louvado seja Deus. Isso está aqui no versículo 6 das primeiras cadeiras e dos banquetes, que diz assim: ama os primeiros lugares nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles gostam de lugar de destaque. Eles gostam de se assentar em lugares onde eles chegam, todos vejam. Se as cadeiras não forem dadas para eles ou reservadas para eles, eles não aparecem na festa. Entende isso? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. O quinto ponto fala: eles gostam de serem bajulados. Olha só, esses homens gostam de ser bajulados. E ai daqueles que não bajulam. Isso está no versículo de número 8. Ensinado por Jesus Cristo. Eu só estou aqui passando para você o que Cristo ensinou também para os seus discípulos. E nós somos discípulos de Cristo. Estamos aqui aprendendo com Cristo por meio da sua palavra. Olha só o que está no versículo de número 8. Vós, porém, não sereis chamado mestre, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Quando nós estamos na presença de Cristo, todos nós somos irmãos, uns dos outros, pela mesma fé, pelo mesmo Deus, pelo mesmo Senhor. Então não existe maior nem menor no reino de Cristo. Quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. Então eu quero que você entenda isso aqui. Vós, porém, não sereis chamado de mestre. Jesus orientou aos apóstolos que eles não deveriam aceitar que as pessoas chamassem ele de mestre, porque um só era o vosso mestre, o próprio Cristo Jesus. Nós já temos o mestre, é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então não tenho que estar chamando outras pessoas, outros homens como eu, de mestre. Não, eu tenho mestre, e este mestre é Jesus Cristo. Está escrito aqui na palavra. Louvado seja Deus. No sexto ponto, eles dizem o seguinte: não devemos chamar na terra ninguém de pai, porque nós já temos um pai, que é Deus que está nos céus. E Jesus ensinou isso aos seus discípulos na oração do Pai Nosso, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo 9 em diante. Jesus ensinou até como eles deveriam orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Então Jesus orientou aos discípulos ali que eles não deveriam aceitar ser chamado de pai, porque somente um é o vosso Pai que está nos céus. Então eu não tenho que aceitar alguém chegar para mim e chamar de pai. Não tenho. A não ser os meus filhos, né? Uma relação de pai com filho. Mas no outro sentido, não pode. Porque Cristo disse que nós não devemos aceitar essas coisas. Porque quando nós aceitamos, queremos tomar o lugar de Deus. É isso que está acontecendo. Sabe, quando Satanás quis ocupar a cadeira de Deus, ele desceu uma rebanceira
e foi para o profundo do abismo, porque Deus não dá a sua glória e nem divide com ninguém. Então todos que querem roubar a glória de Deus, querem desviar o propósito da glória de Deus, acaba no abismo junto com Satanás. E nós devemos ter cuidado com isso, tá certo? Isso está no versículo de número 9, Jesus ensinando: a ninguém sobre a terra chamei vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Então não chame ninguém de pai, e nem aceite também ser chamado de pai por ninguém, não sei com seus filhos, uma relação de pai com filho. Você está entendendo o que eu estou dizendo? No ponto 7, Jesus ensinou para os seus discípulos dizendo o seguinte: ninguém chamais de guias, porque já tem um guia que é Cristo. Nós não somos guia das pessoas. O guia é Cristo Jesus. Nós somos orientadores, pastores, apacentadores, mas o guia é Cristo. Cristo é o meu guia, Cristo é o teu guia. Isso está escrito no versículo de número, louvado seja Deus, número 10, que está escrito assim: nem sereis chamado de guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo, mas o maior dentre vós será vosso servo. Louvado seja Deus. No 8º ponto, o verdadeiro servo de Cristo, ele é o menor entre todos. Ele está sempre pronto para servir, não para ser servido. Hoje tem muitos que só querem ser servido. E este é um grande sinal, e a gente aprende, a gente vê e aprende. As pessoas que querem se apresentar, querem as primeiras cadeiras, querem ser visto pelos homens, querem ser adorado como Deus. Ei, para aí, dá uma parada aí, dá uma freada aí você aí. Porque Satanás também queria ser assim, e o destino dele está lá escrito em Isaías capítulo 14. Aquele que enganava as nações, fazia todo o reino da terra se estremecer. Ele queria a cadeira de Deus e foi lançado no inferno, no mais profundo do abismo. Então nós não temos que roubar a glória de Deus. Não temos que desviar as pessoas de Deus. Pelo contrário, temos que direcionar as pessoas a Deus. Então a partir do momento que nós aceitamos essas coisas, nós estamos desviando as pessoas do caminho do Senhor, sentando na cadeira e achando que é Deus, mas só há um só Deus, e esse Deus está nos céus. Aleluia! Louvado seja Deus. E para concluir, ponto de número 9, os exaltados, ou todos aqueles que se exaltam, essas pessoas serão humilhadas por Deus. Quem tem que nos exaltar é o Senhor, e não nós mesmos se exaltar. Toda vez que o nosso ego aparece, todas as vezes que o nosso eu aparece, eu faço. É porque se não fosse por mim, as coisas não aconteciam. Não, as coisas aconteceram porque você se colocou como servo e Deus agiu na sua vida, na minha vida, e as coisas começaram a acontecer. É assim que funciona. Então aqui no versículo de número 12, ele disse, Jesus ensinando os discípulos: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. E hoje eu estou aqui para te fazer uma pergunta. O que você vai fazer? Você vai se humilhar diante de Deus? Para que Deus venha te exaltar? Ou vai continuar se exaltando para ser abatido e humilhado por Deus? Você tem a resposta. Mas que o nosso Deus, por meio das suas orientações, possa abrir o nosso entendimento e que nós possamos verdadeiramente entender que no reino de Cristo, o maior tem que ser o servo de todos. Assim como Cristo, sendo o maior, ele não quis ser igual a Deus. Ele tomou forma de homem e como homem se humilhou, tornando servo de todos. Ele colocou uma bacia e pegou uma água com um pano e lavou os pés dos seus discípulos para ensinar a eles que eles deveriam, quem quiser ser o maior, deveria ser o servo de todos. Então que Deus em Cristo possa nos livrar do fermento do fariseu e dos escribas na nossa vida. Que Deus venha nos livrar desse espírito maldito de exaltação,
que nós não somos ninguém sem Deus. Nós não somos nada sem Deus, porque o homem sem Deus, ele caminha para o abismo, um abismo sem fim. Mas o homem com Deus, o destino dele é mudado. Quantas pessoas já mudaram o seu destino de colocar Cristo no centro da sua vida? E quantas pessoas já foram abatidas e se perderam porque tiraram Cristo do centro da sua vida e deixou que o seu ego dominasse, a sua razão. Mas nós estamos aqui para servir a Cristo em espírito e em verdade. E neste momento nós vamos orar. Eu quero orar pela minha e pela sua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu venho te pedir nesta noite que se existe algum espírito querendo atuar em nossas vidas, ó Deus, espírito dos fariseus, dos escribas, ó Deus, arranca de nós. Em nome de Jesus, que tudo que nós colocar nas nossas mãos para fazer, no final seja glória para o Senhor e não para nós mesmos. Perdoe os nossos pecados, Senhor Deus. Se nós agirmos em algum momento da nossa vida, que nós desviamos a tua glória, ou assumimos, ó Deus, em vez de glorificar ao Senhor, perdoa-nos em nome de Jesus Cristo. Nos perdoe em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha nos abençoar, que a cada dia nós possamos nos humilhar diante do Senhor, para que o Senhor venha nos exaltar. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir a você, curta o vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e que Deus em Cristo te abençoe. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva para você e ative o sino em para todas as vezes que eu postar um vídeo, você possa ser notificado e você possa assistir o vídeo e nos acompanhar, tá certo? Que Deus te abençoe e um forte abraço em nome de Jesus.